Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Adriano, professor da disciplina de Química da Escola Integral Marcelena. Sejam muito bem-vindos, alunos do primeiro A, primeiro B, primeiro C e primeiro D. Bom, a gente vai ver um conteúdo, uma matéria que a gente já viu no começo do ano, então é uma revisão, tabela periódica. A grande maioria já sabe o que é. A habilidade que nós vamos trabalhar: localizar e identificar os elementos químicos da tabela periódica a partir dos períodos e grupos. A localizar, você vai entender a estrutura da tabela periódica, identificar os símbolos, os números que estão dentro da tabela periódica. Lembrando que essa estrutura é de linhas e colunas, que são os períodos e os grupos da tabela periódica. Bom, tabela periódica. Os símbolos nada mais é do que as letras que estão dentro da tabela periódica. Lembrando que o símbolo de cada elemento químico, ele tem a primeira letra em maiúscula e a segunda letra, se houver, em minúscula. Um exemplo, nós temos hidrogênio. Hidrogênio começa com H, então letra maiúscula, H maiúsculo. Hélio também começa com H. Para diferenciar do hidrogênio, eu coloco a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Já o elemento sódio, que em latim se escreve nátrio, lembrando que o nome dos elementos químicos vem do latim, o símbolo também, é N maiúsculo e o A minúsculo. Agora o período. O período são as linhas da tabela periódica, seria a parte horizontal da tabela periódica. Lembrando que são 7 períodos ou 7 níveis. Grupo ou família. O grupo, ele é a coluna da tabela periódica, São 18 colunas. Grupo geralmente é representado por um número. Família, eu tenho um número em algarismo romano e uma letra do lado. Atualmente se usa mais a palavra grupo. Número atômico. O símbolo dele é representado pela letra Z maiúscula. Cada elemento químico tem um número atômico específico. É como se fosse um RG dele. Nunca dois elementos químicos terão o mesmo número atômico. Massa atômica, o símbolo dela M maiúsculo e o A maiúsculo. Seria a média ponderada, então geralmente a massa atômica é um número com vírgula. Pode ocorrer de dois elementos químicos ter a mesma massa atômica. Bom, agora nós temos a estrutura da tabela periódica. Se a gente reparar na primeira coluna, que é o laranja mais claro, lá na esquerda, se você olhar lá em cima, em cinza, está o número 1. Esse número 1 representa o grupo. Então, vai do número 1 até o 18. Embaixo do número 1, eu tenho um A, 1 em algarismo romano. Um A é o nome da família. Então, são 18 grupos ou 18 famílias. Período seria a linha. Se você olhar na primeira coluna, lá no canto esquerdo, tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos ou 7 níveis. As cores da tabela periódica significam a classificação do elemento químico. Como eu estava falando, na primeira coluna eu tenho um laranja claro. Laranja claro, quem que seria? Os metais alcalinos. Logo do lado eu tenho uma coluna com laranja um pouquinho mais escuro, que são os metais alcalinos terrosos ou terrestres. Tá? No meio da tabela periódica, em vermelho, são os metais de transição. Bom, agora lá embaixo na tabela periódica eu tenho duas linhas, um rosa um pouco mais escuro e outro um pouco mais claro. Essa linha rosa mais claro, que vai do LA até o LU, do lado eu tenho uma seta. Essa seta vai cair lá no período 6 e no grupo 3. Então é como se eu dobrasse toda essa linha e colocasse dentro desse quadrado. Embaixo é a mesma coisa. Do AC até o LR, se você acompanhar pela seta, ele vai cair no período 7 e no grupo 3. Bom, cada quadradinho na tabela periódica eu tenho o símbolo do elemento químico, que geralmente aparece no meio da tabela, no meio do quadradinho. Embaixo do símbolo tem o nome do elemento químico. No caso aqui o símbolo Fe, primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. O nome dele que é ferro. Embaixo do nome eu tenho massa atômica, como eu mencionei, é um número com vírgula. No caso do ferro, 55,847. Na hora de fazer o cálculo, geralmente eu uso o valor 56. Lá em cima é o número atômico, 26. Só o ferro tem um número atômico 26. Do lado tem distribuição eletrônica.
Bom, para a gente entender melhor, esse esquema representa o grupo e o período na tabela periódica. Está vendo que o período está escrito na linha horizontal e o grupo na coluna vertical. Esse esquema fica mais fácil de diferenciar os dois. Bom, grupo ou família. Cada grupo ou família ela tem um nome. Se eu olhar a primeira coluna lá do lado esquerdo, né, que é o amarelo mais escuro, são os metais alcalinos. Ele está no grupo 1 ou família 1A. Todos esses elementos químicos têm propriedades e características semelhantes. No meio da tabela periódica, né, eu tenho os elementos de transição. Então, todo elemento que vai do grupo 3 até o grupo 12, né, que é a família B, são os elementos de transição. Agora, se eu olhar na primeira coluna lá em cima, em verde claro, não tem nome, né? Aqui eu tenho o elemento hidrogênio. Lembrando que o elemento hidrogênio ele não tem grupo na tabela periódica. Por quê? Ele não tem grupo porque ele tem características diferentes dos outros elementos químicos. Ele é colocado na primeira coluna, não só por estética, mas porque ele tem um elétron de valência, como todos os metais alcalinos também têm. Bom, nessa tirinha eu tenho um diálogo entre dois alunos. Um aluno está pedindo colinha para outra. Ele esqueceu o nome de 4 elementos químicos. Será que vocês lembram? Pensa um pouquinho, ó. Qual o nome desses elementos que ele está querendo? Pensa, pessoal. Sabe de cor esses 4 elementos? Dê uma lida aí na charge. Bom, outra charge mostra um diálogo, né, entre uma aluna e um aluno. Ela faz uma pergunta para ele e ele responde. Será que ele está certo ou não? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Bom, para finalizar a nossa primeira aula audiovisual, né, eu enviei no arquivo um vídeo que explica detalhadamente a tabela periódica, como ela é feita, identificando bem os grupos, os períodos e toda a estrutura da tabela periódica. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Um abraço a todos.